Olá, meus alunos, como estão vocês? Espero que tudo bem. Vamos gravar uma videoaula aqui no nosso canal, para os nossos alunos, obviamente, da rede pública e rede privada de ensino, também para os seguidores do canal. Hoje a gente vai fazer um encontro para poder falar um pouco da Grécia Antiga. Nós já temos lá no nosso canal uma videoaula sobre a Grécia, com uma aula mais introdutória, falando um pouco mais do período homérico, do período micênico. Hoje a gente vai se concentrar mais no período arcaico e um pouco mais falaremos sobre Esparta, uma das polis gregas, juntamente com Atenas, das mais famosas. É claro que a Grécia não se resume a Atenas e Esparta. Corintos, Tebas, Mégara e várias outras cidades vão compor aquelas muitas polis, cidades-estados gregas. Nosso primeiro slide aqui, nós temos o Oráculo de Delfos. Todos nós que já estudamos um pouquinho sobre a história, sobre a cultura grega, sabemos que quando o grego não sabia bem o que fazer, ele corria para consultar o oráculo. Na dúvida, o grego consultava o oráculo. E o oráculo mais famoso é de uma dessas grandes polis gregas, do Oráculo de Delfos. Há estudos recentes que até discutem, né, algumas substâncias químicas que haviam nas grutas, né, sobretudo no Oráculo de Delfos, e que entorpeciam um pouco as pitonisas, aquelas que davam as previsões do oráculo, né? Geralmente, o oráculo não te dá uma resposta pronta. Ele te dá, às vezes, uma charada para que você pense e aí consiga ou não desvendar o enigma do oráculo. Então, comecemos aqui nossa aula sobre a Grécia Antiga. Vamos começar falando no período arcaico, séculos 7, 8, né, antes de Cristo, a gente vai ter a criação dos Jogos Olímpicos na Antiga Grécia. Os primeiros Jogos Olímpicos que nós temos registro, isso quer dizer que pode ter havido outros jogos anteriormente a esse, que nós vamos datar aqui em 776 a.C., então século 8, primeira metade do século 8 a.C., mas nós não temos registros sobre eles. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o primeiro dos Jogos Olímpicos gregos, né, que nós temos registro, documentação histórica, e a gente pode falar dele assertivamente, sem problema. Os Jogos Olímpicos gregos aconteciam de 4 em 4 anos, eram realizados sempre na cidade de Olímpia, que fica no sul da Grécia. Vou mostrar aqui para vocês, na região do Peloponeso. O Peloponeso, para quem não sabe, era uma península. Nós sabemos de nossas aulas de geografia, lá do ensino fundamental, quem não lembra, né? O professor de geografia explicando. Uma península é uma porção de terras envolvida de água por todos os lados, menos um, que está ligado ao continente. A península aqui do Peloponeso, de fato, é uma península. Tem água por todos os lados e tem uma região que é ligada, né, ao continente europeu, continuando aqui a Grécia. Então, é a parte meridional, é o sul da Grécia. E no sul da Grécia a gente vai ter a cidade, né, ou a polis, a cidade-estado grega de Olímpia. Quando eu falo polis, nós já entendemos, vimos em outras aulas, que a polis é a cidade-estado grega. Vamos lá. Então, os Jogos Olímpicos aconteciam a cada 4 anos, sempre na cidade de Olímpia. E eles aconteciam em homenagem ao deus que era o senhor do Olimpo da cultura grega, Zeus, que nós sabemos, né, é irmão de Poseidon, senhor dos mares, e também irmão de Hades, que é o senhor do reino dos mortos. Os gregos não trabalham com a categoria de inferno. O conceito de inferno é um conceito mais novo, né, historicamente, e é mais ligado ao cristianismo. Os gregos não têm a noção de inferno. Quando o grego morre, no entendimento dos gregos, eles vão para o reino de Hades. Ali
eles praticavam diversas modalidades esportivas, né? Aqui temos a corrida, que não é exatamente igual à nossa. Eles corriam a corrida de 100 metros, tinha um pouco mais do que 100 metros, por exemplo. Eles iam até um ponto, faziam uma volta e voltavam para o local de origem. O salto, o arremesso de disco, as lutas corporais e etc. Além do esporte, havia também competições musicais e poesia. O grego ele tem como valor a ideia, né, do mente sano in corpore sano, né? Mente sã e corpo são. Tem que juntar as duas coisas. E não é sem porquê que a própria ciência hoje também trabalha algumas categorias gregas no nosso mundo, na nossa contemporaneidade. Sabemos que, por exemplo, para quem sofre, né, quem tem uma propensão para o mal de Alzheimer, os médicos recomendam atividade física e atividade intelectual, que nós estudemos, que nós aprendamos outras línguas e que também nós façamos atividades físicas. Esses jogos eram anunciados por todo o mundo grego durante os Jogos Olímpicos na antiga Grécia. Não poderia acontecer combates, guerras. As guerras eram cessadas, eram paradas, eram cessadas, porque os Jogos Olímpicos eles exigiam uma trégua sagrada. Nós sabemos da história dos antigos gregos que, certa vez, os espartanos burlaram e fizeram uma incursão militar durante os Jogos Olímpicos gregos e foram punidos, foram proibidos de participar em uma das edições dos Jogos Olímpicos gregos. Seguindo mais um pouquinho. Os Jogos Olímpicos aconteceram, então, de 776 a.C. até 393 depois de Cristo, quando o imperador romano, já convertido ao cristianismo, entendeu que era um perigo aquela atividade pagã e proibiu os Jogos Olímpicos. Acabou com os Jogos Olímpicos, que, repito, acontecia a cada 4 anos na cidade de Olímpia. As mulheres não podiam participar dos Jogos Olímpicos na antiga Grécia. Apenas os homens participavam. O que nós sabemos, né, é que nem todos também poderiam mandar os seus cidadãos para os Jogos Olímpicos. Então, obviamente que nem todos os tebanos, por exemplo, nem todos os coríntios, povo de Corinto, podia ir a Olímpia assistir os Jogos. Então, eles mandavam alguns representantes, tá? Os seus atletas, que quando venciam os Jogos, eram muito bem agraciados, reconhecidos pelas suas polis, pelas suas cidades. Eram tidos como heróis. Bom, e depois da proibição dos Jogos Olímpicos em 393 depois de Cristo, a gente vai ficar séculos sem a prática, sem a atividade dos Jogos Olímpicos. Nós estamos em 2020 e nesse ano nós teríamos a Olimpíada em Tóquio, no Japão. Mas em função da pandemia, do coronavírus e dos problemas que a própria pandemia vai trazer, né, implicam juntamente com ela, os Jogos Olímpicos foram adiados para 2021, para o ano que vem. Portanto, senhores vestibulandos, isso é um tema interessante e uma questão potencial para a prova do Enem nesse ano. Por que não? Bom, os Jogos Olímpicos acabaram sem acontecer durante séculos, até que o barão, ele era barão de fato, também historiador e um homem, né, um visionário, o senhor Pierre de Coubertin, está aqui, né, o barão Pierre de Coubertin, ele vai conseguir fazer de novo que os Jogos Olímpicos voltem a acontecer. E a primeira edição dos tempos modernos acontece em 1896 e foram realizados em Atenas. Então, nós já tivemos, na era moderna, 2 edições dos Jogos Olímpicos em Atenas. Uma em 1896 e a outra em 2004. Né? Bom, as atuais Olimpíadas também são realizadas de 4 em 4 anos. Porém, isso é uma comparação. A história é feita de continuidades e também de mudanças.
Então, os Jogos Olímpicos continuam a acontecer a cada 4 anos, porém, não se realizam mais sempre em Olímpia. Muito pelo contrário. Agora, eles se realizam a cada 4 anos em cidades diferentes. Os últimos Jogos, em 2016, aconteceram, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, né? De onde vos fala o professor Carlos Alberto. Seguindo. Então, aqui a gente vai ter algumas atividades dos gregos dos Jogos Olímpicos. Os atletas competiam nus, tá? É bom que saibamos disso. Eles untavam o seu corpo com óleo e, repito, aqueles que eram vencedores eram muito bem recebidos, né? Eram recebidos, inclusive, no Pireu, o templo religioso dos antigos gregos em suas cidades. Aqui nós temos uma atividade, né, do arremesso do disco, uma outra modalidade dos antigos gregos. As cidades, né, mandavam seus representantes sempre para Olímpia para participar dos Jogos. Inclusive, a palavra importante para a teoria do conhecimento, né, que é teoros, a palavra teoros, né, que deu origem à palavra teoria em português. E no mundo antigo, como nem todos podiam ir à Olímpia para saber como de fato foram os jogos, cada cidade, então, Tebas, Delfos, Atenas, Mégara, Epidauro, Esparta, Argos, Micenas e etc., mandavam Ítaca, que é a terra de Ulisses, o mais sábio dos gregos na Guerra de Troia, ele era original de Ítaca. Ulisses era o rei de Ítaca. Cada cidade, inclusive Ítaca, mandava um representante para Olímpia, para ver como foram os Jogos Olímpicos. Depois, esse cidadão voltava para sua polis e contava como foram os jogos, porque ele era o teoros, era aquele que contava como foram os jogos. Então, você podia não ir aos jogos, mas saber como eles sucederam pelo teoros da sua polis. Eu coloquei também aqui para a gente a figura do Barão de Coubertin, homem do século XIX, vai falecer já no século XX, 1937, que idealizou e, de certo modo, bancou os novos jogos. É importante, né, que nós entendamos o homem como homem de sua época. O Barão de Coubertin, por exemplo, ele não era simpático a que as mulheres fizessem parte dos Jogos Olímpicos. Não faziam no mundo grego antigo e ele queria também que não fizessem nos Jogos contemporâneos. Mas mesmo antes dele morrer, as mulheres começaram a participar dos jogos, tá? E não foi do agrado dele. Porém, né, há que se fazer um desconto. Ele é um homem de sua época, né, um homem do século XIX para o século XX. Então, ele vai ter uma visão mais masculinizada das relações. Tá? É claro que fica muito mais feio hoje a gente defender posições machistas, mas o Barão de Coubertin não é o nosso contemporâneo. Ele é um homem que vai falecer nos anos 30 do século passado. Então, ele vai ter uma outra mentalidade. Apenas para ilustração, eu coloquei também aqui para a gente o ursinho Misha, né, famosíssimo, dos Jogos Olímpicos de 1980, quando eu assisti pela primeira vez os Jogos Olímpicos pela televisão, né, quando criança, e aqueles jogos me marcaram. Ficou muito bonito, né? Fizeram um mosaico nas arquibancadas do Estádio Olímpico de Moscou, com o ursinho Misha. E no último dia, no fechamento, o ursinho derramou uma lágrima. Fica a sugestão para vocês verem. Foi uma abertura sensacional que marcou época nos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou. Vamos seguir. Em 2004, os Jogos Olímpicos voltaram a se realizar também em Atenas. Já comentamos aqui. E em 2016, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. 2020 seria agora no Japão, mas já vimos, em função da pandemia, será realizado no próximo ano. Bom, os gregos também, como eles viviam numa região cujo solo era bastante pedregoso, era um solo bastante acidentado, não era muito bom, propício como um todo, território como um todo, não era propício à atividade agrícola. Então, os gregos acabaram sendo obrigados, pelas suas condições, né, naturais, também pelas suas desigualdades sociais eram muito fortes entre os gregos, eles tiveram que
buscar novas terras e fundar novas colônias. Então, aquele território que nós conhecemos hoje como sendo a Grécia, no mundo antigo, ele era muito maior. Os senhores de terra, os aristoi, né, a palavra aristocrata, a elite, concentrava a maioria das terras. E os camponeses mais pobres, pelas suas condições precárias de vida, são também obrigados, são forçados a buscar um novo espaço para sobreviver, até para fugir, como aqui o texto nos mostra, para fugir das condições de pobreza, ou pior, de miserabilidade, de miséria. E aí eles vão fundar diversas e diversas colônias. Atenas fundou dezenas de colônias. Esparta fundou apenas 4 ou 5 colônias. Por quê? Cada realidade é uma realidade. Como os espartanos tinham um solo mais propício para a agricultura, aqui na região do Peloponeso, vejam aqui, o cursor ajuda a entender, aqui Esparta, ao sul do Peloponeso, por ter um solo mais fértil e por ter uma economia muito baseada no trabalho dos escravos, chamados de ilotas em Esparta, os espartanos acabaram também fundando menos colônias. A sua terra era um dos celeiros do mundo antigo. Então, quem vivia mais ao sul do Peloponeso não tinha tanta necessidade de fundar outras colônias. Agora, as outras regiões, como Atenas e a Ática, né, eram mais complicadas, uma geografia mais complexa, solo não tão favorável para a criação de animais de grande porte, também para a agricultura. Então, eles vão ter que se dedicar ao comércio e à atividade pesqueira, obviamente, e também vão acabar fundando outras colônias até para resolver seus problemas internos, suas desigualdades sociais, que não eram pequenas também na antiga Grécia. E aí eles vão fundar colônias no norte da África, a gente vê aqui Cirene, a gente vê Náucrates no delta do rio Nilo, no Egito, na região da Ásia Menor, atual Turquia, aqui na região de Mileto, Éfeso, Focéia. Mileto é a região do primeiro filósofo, Tales de Mileto. No nosso canal, nós temos uma videoaula falando, inclusive, dos filósofos pré-socráticos. Eles também vão chegar na região da atual Espanha, né, da Massalia, né, que é a França atual, e aqui a Magna Grécia. Magna Grécia seria a Grande Grécia, que não é nada mais do que o sul da Itália, que também é uma região grega. Assim como a Sicília, também formada aqui, a ilha ao sul da Itália, a Sicília, também formada por colônias gregas. Então, os gregos vão fundar colônias em 3 continentes, na Europa, na Ásia e no norte também da África. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre Esparta. A cidade oligárquica, a polis mais famosa dentre as polis gregas, quando se fala de infantaria, quando se fala de armamento, quando se fala de uma polis oligárquica e guerreira. Porém, por favor, não façamos um estereótipo de Esparta. Os espartanos não eram simplesmente guerreiros, tá? Eles também eram um povo que viviam, produziam uma boa agricultura, eles tinham uma poesia, tinham literatura. Tirteu é o mais famoso dos poetas espartanos. Eles vão ter uma constituição que se atribui ao legislador Licurgo. Tá? Claro que vão ter seus grandes generais e etc., mas Esparta não se resume única e exclusivamente a uma polis de valentões, brigões do sul da Grécia. Reduzir isso é uma visão simplista e empobrece uma leitura sobre os gregos. Eles são, antes de tudo, também gregos. E os gregos eram um povo enculturado. Mesmo os espartanos, eles tinham que ir às suas escolas, obviamente não eram como as nossas, no nosso mundo contemporâneo, e deveriam aprender pelo menos as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Eles tinham que aprender isso pelo menos. Bom, os espartanos, né, desde cedo, isso é fato, deveriam servir ao exército.
desde a mais tenra idade, eles eram retirados da sua família aos 6 anos de idade e iam para um acampamento de caráter militar, onde seriam educados até chegarem à maioridade, quando vão ser incorporados imediatamente ao exército espartano, ou exército lacedemônio. Veremos aqui. Como se dividia a sociedade espartana? Em 3 grupos, tá bom? Em 3 grupos sociais. Ou, digamos, melhor, 3 estamentos sociais. Porque quem nascia em um estamento não poderia ascender o outro. Então, melhor, podemos falar, sim, em estamentos sociais. Bom, quais são esses 3 estamentos ou essas 3 categorias? Os esparciatas, ou propriamente espartanos, eram cidadãos espartanos, filho de pai espartano, filho de mãe espartana. Aí você vai ter a cidadania espartana. Eram homens livres, proibidos de trabalhar. Quando um espartano nascia, ele recebia do Estado, do governo espartano, um lote de escravos, chamados ilotas. Tá? Então, eles não poderiam fazer o trabalho braçal. O trabalho braçal era exercido por um grupo de escravos. Bom, eles são os homens que vão cuidar dos negócios públicos, das questões políticas, eles são cidadãos de fato, tá bom? Vão ter um lote de terra que vai ser trabalhado pelos seus escravos, pelos seus ilotas. Também não podiam exercer atividade comercial. Em Esparta, nós sabemos, a arqueologia, inclusive, nos mostra isso, as moedas eram bastante grandes para que o espartano não pudesse acumular muitas riquezas. O conceito que eles têm de riqueza é diferente do nosso, né, do que nós temos hoje no nosso mundo capitalista. É bem diferente, né? Eles cumpriam uma série de deveres junto ao Estado. A maioridade, eles vão servir ao exército até os 60 anos de idade, quando serão aposentados pelo Estado. Os periecos eram homens livres, que se dedicavam principalmente ao comércio, ao artesanato. Então, eles podiam fazer comércio, eles podiam ganhar dinheiro, eles viviam nos arredores de Esparta. Por isso, a palavra perieco deu origem à palavra em português periferia. Periférico é quem não mora no centro. Então, esses, né, periecos não eram cidadãos espartanos, mas podiam fazer atividade comercial, podiam até enriquecer, talvez até mais do que os próprios espartanos, mas eles não são cidadãos de fato. Tá? Eles são periecos. Porém, eles tinham o dever de se equipar, de se armar e servir no exército espartano. O exército espartano era comumente chamado no mundo antigo de exército lacedemônio, porque os espartanos, em seus escudos, levavam uma letra desenhada com o L, o lambda, né? A gente até pode ver aqui, nós temos aqui o L, o lambda, que é o L grego, porque era a formação do exército espartano com espartanos e os seus aliados periecos. Os ilotas não vão fazer parte desse exército como tropa, como soldados. Porém, temos aqui os ilotas. Não podemos esquecer de falar que os periecos eram obrigados a pagar impostos, obviamente, em Esparta, para poder financiar a elite oligárquica dos espartanos. O que nós temos de fato aqui, podemos dizer assim, era uma confraria, uma elite oligárquica em Esparta que vai formar os esparciatas ou espartanos. E, por fim, os ilotas. Aqui faltou um L, por favor, tá bom? Os ilotas, eles eram descendentes dos antigos micênicos, né? Dos messênios, que foram escravizados pelos espartanos. Então, eles eram presos à terra e aos seus senhores espartanos. Trabalhavam, tá? Não tinham remuneração, até poderiam fazer alguma atividade comercial, sim. Eram desprezados socialmente. Nós sabemos, historicamente, o historiador Plutarco, inclusive, nos ensina isso, quando os espartanos iam à guerra, eles iam nus, carregando somente a sua lança. É outro mundo, outra cultura, e até bastante interessante, né?
para que nós possamos compreendê-los e também nos compreender pela própria diferença. Eles iam nus para as guerras. E quem carregava a indumentária de guerra de um espartano, que pesava em torno de 30 quilos, eram os ilotas, que levavam as roupas e levavam também os víveres que iria alimentar numa campanha a tropa espartana. Eles eram desprezados socialmente e nós sabemos que no ritual de passagem de um jovem espartano, para que ele virasse um adulto, toda a cultura primitiva faz seus rituais de passagem, ele tinha que matar o espartano, tinha que matar um ilota. Isso era parte, né, das atividades dos espartanos, num extermínio chamado Críptias, que até está aqui citado no nosso material de PowerPoint. Bom, como ficava a organização política entre os espartanos? Já vimos que era uma oligarquia, Esparta, oligo, pouco, arquia, governo, portanto, uma oligarquia é um governo de poucos. Não confundam com aristocracia, que é o governo dos melhores. Então, Esparta era uma oligarquia. Quem governava a cidade? Né? 2 reis, os reis da família Ágidas e da família Euripôntidas. Esses 2 reis, né, da família Ágida e da família Euripôntidas, vão ter as funções. Tá? O trono é herdado pela sua genealogia, a gente vê aqui pelos nomes das famílias, mas se um rei espartano não demonstrasse valentia, não fosse um homem que tivesse a areté, né, a virtude do guerreiro espartano, ele não poderia ser rei, tá bom? Não poderia ser rei. Bom, esses 2 reis se juntavam ao conselho, né, ao grupo que vai organizar e dirigir Esparta politicamente. Como era essa organização? Uma gerúsia formada por 30 cidadãos, os 2 reis da família Ágidas e da família Euripôntidas, e mais 28 esparciatas, que são cidadãos qualificados, que viveram dignamente, honradamente, na polis espartana, que chegaram aos 60 anos de idade, eram escolhidos pelos seus pares, pela Apela, que era a espécie da Assembleia Espartana, e aí eles vão ter o cargo vitalício na Gerúsia. Então, aos 60 anos, o homem que viveu com dignidade, participou das batalhas, foi cidadão, participou das assembleias, teve filhos homens, ou seja, passou para as outras gerações o seu sangue, né, a sua hereditariedade, garantiu a existência da sua genealogia. Esses homens eram escolhidos, a escolha era mais ou menos simples entre os espartanos, eles eram colocados dentro de uma cabine, né, e aí eles saíam, os éforos ficavam dentro de uma cabine e ouviam o povo aclamar. Cada um dos cidadãos espartanos que chegavam aos 60 anos se apresentava diante da Apela, da Assembleia, da multidão. E a Assembleia ovacionava aquele indivíduo. Dos 5, aquele que fosse o mais ovacionado era o escolhido para o cargo da gerúsia. Uma vez escolhido, ele vai exercer essa função, como já vimos, vitaliciamente. Bem, a Apela era o corpo dos cidadãos, os homens adultos livres, honrados, em Esparta. Um homem que fosse para a guerra e fugisse da guerra como um covarde não poderia, de maneira alguma, fazer parte da Apela, a Assembleia dos Cidadãos Espartanos. A Assembleia, ela aprovava ou rejeitava as leis encaminhadas pela Gerúsia. Todavia, a última palavra não era da Apela espartana, e sim da Gerúsia espartana. Além também, claro, da última palavra, do Conselho dos Éforos. E, por fim, o grupo dos Éforos, que eram 5 cidadãos espartanos, eleitos anualmente pela também Assembleia. Esses Éforos tinham um mandato de tão somente 1 ano, era apenas 1 ano. Eles eram também verdadeiros chefes do governo espartano, digamos, junto com a Gerúsia. Coordenavam as reuniões, definiam se o país entraria numa guerra ou não, se adiaria, como fariam as festas religiosas da sociedade espartana, fiscalizavam as atividades dos reis e etc. Então, basicamente, era assim que os espartanos se organizavam politicamente.
Não esqueçamos que Periecos e Ilotas não podiam participar da Assembleia da Política Espartana. Muito bem. Por fim, eu coloquei aqui para a gente algumas imagens, né, dos espartanos, né? O famoso rei Leônidas. Nós teremos uma videoaula no canal discutindo o episódio dos 300 de Esparta, quando os espartanos vão deter as tropas persas nos desfiladeiros das Termópilas, do século V, no início do século V a.C. E Leônidas foi o comandante em chefe dos gregos naquele episódio. Morreu lutando, mas ele vira um herói para os espartanos. Aqui a gente vê a formação de um exército hoplítico espartano, para que vocês entendam. Vejam bem. O escudo, chamado óplon, por isso exército hoplita, pesava em média 8 quilos. Ele era feito de madeira e coberto de bronze. Os espartanos vão ter sempre esse L, que eu já expliquei para vocês, é o seu lambda. Os outros gregos podiam fazer desenhos, tá? Com uma medusa, com o Minotauro, a cabeça do Minotauro, com Heracles. Aliás, Heracles, ou nosso Hércules, era o deus protetor de Esparta. Bem, os espartanos, então, formavam aqui a sua tropa, usando o seu escudo, usando aqui a grelheira para proteger os joelhos, uma sandália, usavam, né, a sua roupa com o elmo, aqui o elmo, também era pesado, com a sua couraça e outros detalhes, né, para poder proteger o antebraço e etc. O equipamento de um hoplita pesava algo em torno de 30 quilos ao todo, considerando grelheira, elmo, né, a couraça, os escudos e etc., armas de defesa e de ataque, a lança, que era bastante longa, e depois os próprios macedônios vão fazer lanças mais longas ainda, eram mais ou menos 30 quilos. O soldado hoplita grego, não só o espartano, mas o grego em geral, ele luta protegendo a metade do seu corpo com o óplon, com seu escudo, e a metade do corpo do soldado que vai ao lado. E assim os soldados lutavam nas guerras hoplíticas do período grego arcaico e no período clássico também. Então, isso vale para os séculos 5, 6, 7 antes de Cristo, sem nenhum problema. Era assim que eles lutavam no mundo antigo. No filme 300, famoso, né, nós temos a cena em que os persas vão pedir que os espartanos se rendam, mas a tradição espartana era não se render jamais diante de qualquer número de inimigos, né, de opositores. E aí, no filme e na história, né, o historiador grego Heródoto, que é o primeiro historiador, o pai da história, Heródoto conta a passagem no seu livro História, em que os espartanos jogam os mensageiros persas no poço e matam os mensageiros persas. Os persas foram pedir água e terra. Ora, simbolicamente, se os espartanos dessem para os persas água e terra, era o sinal de uma rendição. Mas isso não era a prática dos espartanos. E aí eles vão matar os dois representantes, né, persas, embaixadores persas. O que vai também acelerar a guerra entre os gregos e os persas. Bom, para fechar, eu coloquei para vocês algumas atividades, exercícios vestibulares sobre a Grécia Antiga, discutindo os Jogos Olímpicos, as cidades e as colonizações gregas, e também alguma coisa, obviamente, sobre os nossos antigos irmãos espartanos. Muito bem, meus queridos. Essa foi nossa videoaula para que nós pudéssemos discutir essas temáticas. Teremos ainda mais 2 videoaulas discutindo os antigos gregos. Falaremos na próxima semana sobre os atenienses, sobre a Guerra do Peloponeso e depois sobre a Grécia no período helenístico, que é a parte já do ocaso da história grega. Espero que vocês tenham gostado, né? Curtam a videoaula, se inscrevam no canal e nós nos encontraremos na nossa próxima videoaula.
Um grande abraço a todos, paz e bem a todos e todas. Tchau, tchau.